Se tu trabalha como motorista de aplicativo, seja da Uber ou 99 Pop, tu tem que ter um plano para ontem para sair desse tipo de trabalho. Ontem eu fiz um vídeo e eu postei aqui no canal sobre quanto que eu ganho mais ou menos, tá? Trabalhando como motorista de aplicativo. E os ganhos ali, bom, vamos dizer que para quem trabalha no chão de fábrica, para quem trabalha de auxiliar de serviços gerais, é mais do que isso, tá? Lembrando que eu não trabalho só como motorista de aplicativo, eu também trabalho com locação de veículo e ainda tenho trabalho com vestuário e ainda estou vendo outras coisas. E ainda também estou investindo nesse canal aqui que você está acompanhando para monetizar esse canal para me gerar mais uma fonte de renda. Só que o que acontece, tá? Os ganhos que eu coloquei ali foi trabalhando em média como motorista de aplicativo das 7 da manhã até as 15 horas da tarde, tá? E não é pouca hora, vamos dizer que seja 8, 9 horas mais ou menos de trabalho, certo? Só que uma coisa que a gente tem que analisar é a depreciação do veículo, certo? A depreciação do veículo, a gasolina, certo? Então, e mais a manutenção. Então tem do faturamento, tem que descontar a gasolina, que normalmente é 30% ou às vezes um terço, ou dependendo do carro até um pouco mais. Manutenção, às vezes dependendo do carro a manutenção é cara. Hoje em dia qual carro que a manutenção não é cara. E no decorrer do tempo a depreciação do veículo, porque ele aumenta a quilometragem muito rápido. E eu tô sempre pesquisando algo onde eu consiga investir, empreender. E esses dias eu tava olhando no Instagram um rapaz que ele fala sobre, sobre brick, tá? Sobre brick, sobre compra e venda pelo marketplace do Facebook. E aí eu comecei a escutar ele ali e tal, enfim, né? Me permitir ser influenciado por alguém que está empreendendo, né? Seja de maneira informal, mas está tendo algum resultado. E é isso que a gente tem que deixar, é isso que a gente tem que fazer, se permitir empreender por pessoas que nos incentivam ao progresso, entendeu? Aí acontece, ele comprava itens e vendia. Aí como que ele fazia? Ele comprava um item, vamos supor, um PlayStation 4, ele comprava um PlayStation 4 ali abaixo do valor de mercado e dava uma limpada, tirava umas fotos bacanas, bonitas e repostava aquilo que ele comprou para estar ganhando um valor em cima. Digamos que a média de um PlayStation seja 1.300. Ele entrava em contato com a pessoa ali, na verdade não só com aquela pessoa, mas com os que estavam com oferta de menor valor, certo? Ele entrava em contato e ele pechinchava, ele ofertava um valor menor, com o objetivo de comprar por um valor mais acessível e depois revender por um valor, vamos dizer que ele comprasse assim por R$ 900 e depois revendia por 1.200. Então ele ganhava ali, né, nessa jogada R$ 300. E aí eu achei interessante e eu comprei esse aparelho aqui, ó. Comprei esse iPhone aqui, ó, Gold. Ele é... Esse iPhone aqui eu paguei R$ 600 nele, tá? Ó, só que ele tem um pequeno vazadinho aqui na tela, o que não interfere em nada no desempenho do aparelho, tá? E a menina que postou esse telefone aqui, ó, ela queria R$ 800 nesse aparelho aqui, tá? Ela queria R$ 800. E eu pechinchei, de primeiro momento eu ofereci 500. Aí depois a gente fechou em 600. Então eu comprei esse aparelho aqui, ó, por R$ 600, tá? O custo para eu consertar esse aparelho aqui, para mim é R$ 200, tá? Para me consertar esse aparelho aqui, ó. Ele tá sem chip. Ele veio junto, a guria me entregou essa capinha transparente, tá? E mais esse carregador aqui, ó. Quem compra o iPhone sabe que quando você compra o iPhone não vem capinha e não vem carregador, tá? Inclusive, o vídeo que eu estou fazendo é de um iPhone 14 e a capinha dele é transparente, só que já tá toda amarelada, toda encardida, porque essas capinhas, quando elas ficam velhas, elas vão
encardindo, elas vão ficando amareladas. Então, o que eu pensei? Posso mandar consertar ele, eu conheço uma pessoa que conserta por R$200 e anunciar ele por 1.100. Aí eu iria estar tendo um custo de 600 mais 200, 800, 1.100, ganharia R$300. Ou eu posso anunciar ele assim mesmo como ele está, por R$900 ou R$950. E é isso que eu vou fazer, entendeu? Peguei, né, os meus R$600, investi e agora anunciei e vamos rumo ao lucro. Tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Eu trabalho como motorista de aplicativo, eu trabalho com locação de veículo, eu tenho as roupas ali e tenho uma carteira de clientes que ainda compram comigo, porque eu tinha loja de roupa, como vocês sabem. Não consegui fazer a loja vingar por erros meus, isso faz parte de quem empreende. Mas o que eu quero, o que eu quero bater na tecla para você que está vendo esse vídeo é que não adianta, se você ficar trabalhando como motorista de aplicativo dia após dia, dia após dia, dia após dia, você vai ficar num círculo que você não vai conseguir sair. E o pior de tudo é que tá cada vez ficando mais defasado os ganhos para motorista de aplicativo. A ponto de chegar a não valer a pena, porque o que o cara me falou ali, teve um cara que até comentou ali no vídeo que eu fiz, quando eu falei sobre os ganhos ali, ele falou assim, bom, que a minha média de faturamento ali era R$8.000, tá? R$8.000, 7.500, mas aí o que acontece? Isso trabalhando das 7 às 15 horas da tarde, 15h30, às vezes 16 horas. Então daria um faturamento de média de 7.500 a R$8.000, tá? Mas daí o que a gente vai fazer? Daí disso a gente tem que tirar pelo menos uns 30% da gasolina. Tira uns 30% da gasolina. Aí tem que tirar também manutenções, possíveis manutenções. O carro ele tem que ter um seguro, uma proteção veicular, tem que ter também. E se você tem uma refeição na rua, alguma coisa do tipo, tem mais isso também, né? Então, trabalhando como CLT ali, ganhando uns R$2.500, R$3.000, tá melhor do que trabalhar como motorista de Uber, se for trabalhar das 7 da manhã às 15 horas da tarde. Porém, eu nem cogito na minha cabeça voltar a trabalhar como CLT. Por quê? Porque aquilo ali é um platô que a gente fica, entendeu? Não tem uma perspectiva de rompimento na vida. Né? Então, eu particularmente, eu busco ganhar mais. Tipo, quero ganhar aí. Eu nem vou falar aqui porque talvez o povo possa se escandalizar. Talvez você que está vendo possa se escandalizar. Mas assim, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E se a gente tem uma ambição na vida, algo que a gente quer alcançar, a gente precisa acreditar. É a gente que precisa acreditar em nós mesmos, no que a gente é capaz de conquistar. Não, a gente não pode ficar achando que os outros vão acreditar na gente e ter motivação por isso, por meio disso. Não. Porque muitas vezes aquele incentivo não vai vir, muitas vezes vão rir de você, vão tirar sarro de você, vão desacreditar de você, e isso não pode ser algo que te influencie, que me influencie. Você tem que nem eu falei no começo do vídeo, se envolver e aprender com aquilo que te influencia, com aquelas pessoas que te influenciam para elevar o seu nível. Ler um livro que vai te passar um conhecimento que vai elevar o seu nível, elevar a sua visão. Que nem esse rapaz que eu tô acompanhando no Instagram, é um rapaz que me trouxe dicas para me fazer prosperar. Ah, não vou ganhar rios de dinheiro? Não. Mas para hoje, para agora, já me serve, entende? Então, imagina se eu pegasse R$600 e colocasse num CDI, com aquele rendimento deles ali. Depois de um ano, acho que teria rendido o quê? R$6? Aqueles R$6, R$600 teria virado em 606. Então o que eu fiz? Peguei, comprei esse aparelho aqui. Eu posso ou arrumar ele, investir mais 200 e vender, ou eu posso vender ele assim mesmo.
por R$ 900. Anúncio por 950. Se alguém quiser chegar me oferecendo 850, eu já vendo. Ganhei 250, mas eu tive um lucro. O que a gente não pode fazer é deixar o dinheiro parado também. Uma coisa é você ter essa reserva de emergência, mas também, né, cabe, assim, a gente pegar uma parte do nosso dinheiro e investir ele para que ele multiplique. Compre uma coisa mais barata e vende por mais caro. E aí você vai guardando esse valor, vai guardando esse dinheiro, vai multiplicando ele, até você ir criando patrimônio, entende? Eu sei que, assim, as coisas aqui no Brasil não são fáceis, ninguém vai vir, sabe, te dar nada de graça, mas, assim, se a gente não fizer algo diferente, não tentar, eu não sou uma pessoa que detém de muito conhecimento, mas eu estou sempre buscando também, né? De pouquinho em pouquinho eu estou buscando. E eu também eu procuro ter atitude. Não adianta nada a gente também, né? Mas assim, esse negócio de... E nem eu falei para um amigo meu esses tempos. Eu falei, cara, ele pegou, ele já tava me devendo uma grana, tá? Ele já tava me devendo. E aí ele me manda uma mensagem, né? Pedindo dinheiro emprestado, porque precisava pagar um pessoal que tava cobrando dele. Adivinha? Agiotas. Aí eu falei, bah, cara, tá, mas eu tinha uma grana ali pra pagar uma conta, daí eu tinha que tirar da grana pra pagar uma conta pra dar pra ele, porque os AJ queriam a cabeça dele, tava ameaçando ele. Aí eu falei, bah, cara, tu vê, né, irmão? Aí quando veio ele, tá, não precisa mais, já consegui aqui, entende? E essa situação aí de pedir dinheiro emprestado é uma coisa que é comum e corriqueira pra ele. Aí eu, certo dia, eu peguei e mandei um áudio pra ele e falei assim, cara, passar por um aperto, uma situação difícil financeiramente é uma fase que as pessoas passam, eu já passei. Só que a gente tem que passar essa fase. E às vezes tem momentos na vida que certas coisas a gente tem que ter foco e certas coisas a gente tem que abrir mão. Se eu tivesse num aperto financeiro brabo, eu iria focar em três coisas. Três coisas eu falei pra ele, focar em três coisas. A primeira coisa é Deus. Primeira coisa é focar em Deus, tá? Ter sua fé e focar em Deus. Segunda coisa, se você tá quebrado financeiramente, é o trabalho. É o trabalho. Ah, Taylor, segunda coisa é a família. Veja bem, se você não tem trabalho, como que você vai trazer o pão para casa para sustentar sua família? Como que você vai pagar suas contas, o aluguel? Como que você vai pagar a pressão da sua casa? Como que você vai fazer um rancho, comprar, fazer mercado? Como que você vai pagar a conta de água, conta de luz? Comprar as roupas para sua família, para você? Lazer, esquece lazer. O lazer é uma coisa que você vai planejar e é uma coisa que não pode ser uma coisa que é todo final de semana. Ah, mas eu vou curtir todo final de semana, eu preciso curtir. Não. Se você tem que ter uma... Homem tem que ter pensamento maduro de homem, não de menino. Entende? Então, se você tá quebrado financeiramente, você não pode te dar o luxo de querer fazer lazer, de querer tomar cervejinha, de querer curtir, sabe? Ah, mas o pessoal vai pagar pra mim, eu não preciso pagar. Não interessa. O tempo que você tá lá curtindo na custa dos outros pra depois eles te cobrar e tu ter que usar o teu dinheiro pra pagar pra eles, você vai trabalhar, vai estudar, vai arrumar um serviço, vai sair por aí catando serviço, vai bater num restaurante, uma lancheria e vai fazer freelance de garçom, arruma um carro aí, trabalha de Uber se não tem carteira, se não tem carro, sei lá, dá um jeito. Entende? O homem, ele tem que ser homem, ele não pode ser menino. E trabalhar como Uber é uma coisa que tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Acho que a maior desvantagem é que os valores, os ganhos, eles defasaram, mas assim, acredito que ainda dá pra ganhar uma grana assim, que pra sobreviver sim dá, tá? Mas assim, no longo prazo não é uma boa. Não é uma boa. Então,
O que fazer a partir daí? Tentar outros meios paralelamente. Você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Compra uma coisa mais barata e vende. Vende por mais caro. Eu vou até deixar aqui, ó, como que foi a conversa que eu tive com a moça que eu comprei. E você pode pesquisar. Eu pesquisei o que que eu pesquisei, tá? Eu pesquisei a média de valores. Pesquisei a média de valores desse aparelho aqui. E eu pensei, bom, eu preciso comprar abaixo da média para me vender na média, ou um pouquinho até abaixo da média, para poder ter um lucro e conseguir vender rápido, entende? Porque se eu vender acima da média já vai ficar difícil. Já vai ficar difícil. Entende? Então esse é o plano. Trabalhe como Uber, trabalhe, se esforce, se dedique, mas não fique só nisso. Faça outras coisas, tente outras coisas. Tente outras coisas, tá bom? Eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida. E aqui no canal são dicas rumo ao progresso. Você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto.